Olá, Tocantins! Seja bem-vindo. Aqui é a Virtus TV Tocantins e nós estamos aqui, neste momento, realizando uma estreia. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui o meu irmão, meu amigo Edinaldo Dias, para inaugurarmos este quadro aqui da Virtus TV Tocantins, que é a entrevista. Nós realizaremos agora a nossa primeira entrevista. Seja bem-vindo, Edinaldo Dias. Grata satisfação recebê-lo, meu irmão. Wilton, dizer que a satisfação é toda minha. Quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de poder falar desse esporte maravilhoso. Você, além de um colega, é um amigo muito querido e vai estar conosco na cobertura do nosso evento. Então, nada mais justo de estar aqui, tendo esta honra de poder inaugurar esse canal de comunicação com este público maravilhoso que é o público do estado do Tocantins e de toda a região. Show! Nós ficamos honrados pelo convite de fazer parte deste grande evento. Fique ligadinho. Ele vai estar apresentando aqui para nós o universo do fisiculturismo e, em especial, a grande competição que vai acontecer agora em Araguaína, que é o Campeonato Estadual de Fisiculturismo. O professor Edinaldo Dias, ele é personal há mais de 20 anos, aí, é especialista em musculação, é graduado em Educação Física, mestre em Educação Física e doutorando em Educação Física. Então, nós temos aqui um profissional de primeira linha, expert, com décadas de experiência profissional, e ele vai estar compartilhando conosco aqui um pouco da sua vasta experiência, vai estar falando sobre este novo trabalho que ele está desempenhando à frente da Federação Tocantinense de Fisiculturismo. Então são muitos temas bacanas, fique ligadinho. Você que é do Tocantins, você que é de todo o Brasil, fica conectado aqui conosco, que esse tema é tendência nacional, não é isso, Edinaldo? Seria mais abrangente. Esse tema é tendência mundial. Uau! O fisiculturismo é um dos esportes que mais tem crescido no mundo. O Brasil, no mercado fitness, é o segundo mercado do mundo. Inclusive, nós temos a maior academia do mundo aqui, que é a Ironberg. Então, nós estamos aí caminhando a passos largos para sermos uma das maiores, ou se não a maior potência do mercado fitness mundial. Então, o Tocantins ele está adentrando nesse momento. Nós estamos aí, esse ano nós vamos comemorar 7 anos de FBB Tocantins, que veio lá com o Marinho, que é um dos maiores treinadores do Brasil. Ele é o treinador do Tanif, já tem ideia, Tanif, que mora em Palmas. Ele é o melhor muscular físico do Brasil, que é uma das categorias do fisiculturismo. E o Marinho foi quem introduziu o fisiculturismo no Tocantins, trazendo a federação para o Tocantins, é nada mais nada menos do que o melhor treinador desta categoria do Brasil, esse seu atleta. Então, o Tocantins, eu falo sempre com os atletas, é um estado pequeno, o estado mais novo da federação, mas nós temos aí 4 a 5 campeões brasileiros, então nós já figuramos muito bem no cenário nacional e também internacional, porque a esposa do Marinho, Frameloto, ela é campeã sul-americana, se não me engano, e é a única atleta profissional do estado do Tocantins. O Tocantins tem crescido muito, tem grandes potenciais, e vocês vão poder conferir isso nesse próximo sábado em Araguaína. Que bacana. O professor Edinaldo já fez uma grande apresentação aí e eu fico surpreso em saber que o Tocantins, o nosso Tocantins, já está nesse destaque aí nacional e, por que não dizer, internacional, com esses grandes nomes de peso, atletas profissionais aí, que têm uma vida dedicada ao fisiculturismo, não é isso? Eu, conversando com os atletas essa semana, eles estão em finalização de preparação. E até um deles falou assim, professor, quando é que você vai subir? Eu falei, cara, eu não tenho essa mente que vocês têm. Você imagina, o atleta está numa dieta restritiva, ele vai entrar em restrição hídrica, restrição de alimento, e o cara trabalha, o cara tem família, a menina trabalha, a menina tem família, tem todas aquelas questões femininas, e mesmo assim eles são resilientes, e eles são focados no objetivo deles, que é chegar no alto nível da performance nas competições. Então, é uma mente surreal e é algo que, se você pegar a maioria deles que competem, os atletas, eles são bem-sucedidos também na sua vida profissional, que eles conseguem ter esse mindset, transferir esse mindset das competições e das preparações para a sua vida profissional. Então, eu aplaudo bastante os atletas de fisiculturismo por essa resiliência, por essa força, por esse foco. Toda a minha gratidão a eles, porque eles também estão prestigiando o esporte, eles vão vir na nossa competição. E convido a todos vocês a estarem conosco e a presenciarem o
alto nível de atletas que o Tocantins apresenta. Que bacana, professor Edinaldo. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aí está todo mundo encantado com essa mensagem, com essa palavra. De fato, eu fico assim admirando, né, esse universo, que eu não faço parte desse mundo, o mundo fitness, o mundo da educação física, mas como todo brasileiro, eu gosto de esporte, né, e todo brasileiro é apaixonado pelo futebol. Então, eu já tive time de futsal no Tocantins, que é o Invictus Futsal, já participando de competições federadas também. E, assim, eu vivi um pouco a realidade do alto nível, do desporto de alto rendimento, o atleta de alto nível. Então, assim, como você falou, exige uma mente focada ao extremo, disciplina, disciplina mental, disciplina física, nutricional, não é isso? Você que é desse mundo que trabalha com essa perfeição, esculpir o melhor do corpo humano. Fala um pouquinho sobre esse foco mental, esse foco nutricional, físico. Fala um pouquinho mais sobre isso para nós. Dentro desse esporte, esse esporte ele é feito em fases, né? Fase de construção do atleta, onde ele está construindo músculos, né? Tem um documentário lá no Schwarzenegger. O Schwarzenegger, ele é a referência quando se fala de fisiculturismo a nível mundial. Então, se você pegar os atletas, todos têm como base Arnold Schwarzenegger, que foi um dos precursores e um dos pioneiros. E ele dizia que, diferente do escultor, que vai lá e acrescenta com barro para deixar mais harmônica e perfeita a escultura, quando se fala de bodybuilding, quando se fala de fisiculturismo, é diferente, porque você tem que colocar músculo. E é muito mais complicado. Porque você tem que ter a rotina de treinos adequada, você tem que ter a dieta para cada fase da preparação adequada, a questão do sono muito importante, porque é no momento da recuperação que você está construindo este músculo. Então, são N fatores que influenciam nessa jornada do atleta, para que ele saia e consiga construir ao longo, a passos longos, a longo período, esse físico, nós chamamos de shape. Tá? Só que o treino do atleta ele é diferenciado das pessoas comuns. As pessoas acham que o treino que elas veem nos canais do YouTube, sendo difundido de atleta de alto rendimento, são os mesmos treinos que eles fazem. Não. Por que não é? Primeiro, nós estamos falando de atleta. Então, o treino já é muito mais intenso. Segundo, que para cada categoria que o atleta vai competir, temos atletas separados por categoria, você tem um tipo físico diferente. Então, você tem uma forma de físico diferente. Então, eu preciso trabalhar em cima do que a categoria pede. Na categoria, vamos lá para o público feminino. Uma categoria wellness, onde eu preciso ter o glúteo mais avantajado, uma coxa mais avantajada em relação à cintura escapular, em relação aos ombros. Então, vou fazer um treino mais específico para aquela categoria. É uma categoria que não pede tanto volume muscular, uma categoria mais clássica. Eu preciso fazer um treino voltado para dentro daquela categoria que o atleta ele se enquadra, que ele se encaixa. Tá? Então, é uma soma de fatores, por isso que os treinadores e coaches estudam bastante para poder preparar os atletas da melhor maneira possível. Edinaldo, me diga, e nessa preparação, existe alguma predisposição genética? Alguém já é mais favorecido geneticamente? Como que funciona? Você disse que tem várias categorias. Então, dentro dessas possibilidades de categoria, você explicou uma mais estética, outra mais robusta, né, com mais massa. Como que a nossa genética, me diz um pouquinho sobre a nossa genética em relação a isso. Olha, tem um jargão que nós usamos no fisiculturismo que sempre falamos para atletas iniciantes. Não é você que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe você. Legal. Então, a depender do seu tipo físico, se você tem uma cintura escapular mais larga, a gente está falando de estrutura óssea, você tem um quadril mais largo, você não tem uma cintura que ela entra para fazer aquele estilo que a gente chama de chips. Tá? Então, dependendo da sua constituição física, é a categoria que você vai ser direcionado. Então, a sua genética, a sua constituição física, ela vai ditar para onde você vai andar. Bacana. Então, você tem um exemplo muito grande de meninas que começam na categoria biquíni, que é uma categoria mais slim do fisiculturismo, e o corpo vai respondendo tanto aos estímulos de treino, dieta, que ela tem que migrar para a categoria acima. Isso acontece demais também no corpo masculino. O cara começa como men's physique, ele vai para muscular physique, que é uma categoria mais pesada e mais forte, de repente está respondendo tanto que não vale a pena ele sacrificar massa muscular para se manter na categoria. Então ele precisa subir de categoria. Tá? Então por isso que nós dizemos que não é o atleta que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe o atleta.
porque a sua demanda genética, o quanto ele é responsivo aos estímulos de treino e dieta, vai demandar para onde o treinador, com o seu feeling, vai escrever esse atleta, vai direcionar ele para as competições. Uau! Então, assim, eu tenho a vontade de ser fisiculturista, o coach, o treinador, ele vai me passar o melhor treinamento, né? O melhor treinamento, e à medida que o meu corpo vai respondendo a esse treinamento, é que vai direcionar qual categoria que eu vou competir. Isso. Vai observar e ver qual categoria você se encaixaria melhor. Bacana, bacana. Nós temos aí grandes expoentes da musculação no estado do Tocantins. Nós temos aí o Major Wellington, da Araguaína, 54 anos, campeão brasileiro. Uau! Foi campeão brasileiro ano passado. Nós temos o Círio Carlos, que é bodybuilder, da categoria pesada, também é campeão brasileiro. São os monstros. Isso. Nós temos aí o Ciro Arte, que também é uma campeã master lá em Palmas, bicampeã brasileira. Bacana, bacana. O wellness. Nós temos a Fran Belotto, que é multicampeã nacional, internacional, a única atleta pro. É uma linha de físico muito bonita. Se olha e fala assim, poxa, nasceu para essa categoria. Então, eu conversando com um colega esses dias que é treinador, e eu falando para ele, cara, é tão estranho que a gente que vive nesse mundo, você entra na academia e vê a pessoa passando, a menina, o rapaz, você fala, poxa, daria um bom mês físico, daria uma boa biquíni, daria um bom... Você já consegue, no feeling do olhar, de tanto você está inserido nesse universo, você já consegue ver, e já fala para a pessoa, cara, você não quer competir não? Você daria... Eu já direcionei vários atletas nesse sentido, de estar na academia, enxergar o potencial e falar, cara, você tem potencial para isso. Um deles é o João Henrique, que vai estar conosco agora no estadual. Ele era meu aluno de ensino médio. Eu fiz uma feira de ciências voltada para a educação física, ao qual eu sou professor, e ele achou de fazer uma apresentação de fisiculturismo nessa feira. E quando eu olhei ele sem camisa, eu falei, cara, e ele já queria competir, só que não tinha uma orientação. Uhum. Cara, você tem futuro. Então, tirei as fotos lá, mandei para um colega aqui, preparador. Na hora que ele olhou, ele falou, cara, tem futuro aí. E hoje, ano passado, ele foi campeão da nossa Copa no Setor Tocantins de Araguaína. E esse ano agora ele vai competir no estadual, está com um físico muito bom, tem progredido. Ele começou com 16 e veio lapidando esse físico. Ou seja, ele começou há 2 anos e só depois de 2 anos que ele veio a ser campeão. Ele veio de top 4, top 3, top 2 e ano passado se sagrou campeão na categoria. Caraca, velho. 2 anos de preparação, de trabalho. Então já conseguiu esses resultados. Eu tenho certeza que você que está acompanhando aqui na Virtus TV Tocantins também está aí encantado com essas informações, com esse conhecimento que o professor Edinaldo Dias está compartilhando conosco. Comenta aqui agora, nessa entrevista, se você sabia, porque eu não sabia, que no Tocantins nós já temos todo esse know-how de atletas multicampeões do mundo do fisiculturismo. Tocantins é destaque, tem seus atletas campeões, e essa galera, professor Edinaldo, vai estar subindo no palco agora no próximo final de semana, não é isso? Exatamente. Contar um pouquinho dessa trajetória, né, até chegar à federação. Eu me tornei árbitro pela Federação do Pará. Eu sou árbitro pela Federação IFP Pará. Vou dar um grande abraço ao meu grande mestre, que é o presidente da Federação Paraense, Zé Rosilão Cardoso. Um ser humano excepcional, que me ensinou muita coisa. E ao longo desse tempo, vou fazer 2 anos e meio de árbitro. Ao longo desse tempo, eu vim arbitrando vários campeonatos. E a nossa ex-presidente, a Mari Moreno, ela teve um infortúnio de saúde e ela me indicou para a presidente da Confederação Brasileira, que é a Diana Monteiro, indicou meu nome e eu recebi essa ligação eu estava em casa, recebi a ligação da Diana Monteiro, que é a presidente nacional. Grande abraço para a nossa presidente. E ela me ligou, falou, olha, nós estamos aí, a Mari, ela está precisando de a federação, ela está com problema de saúde e a indicação foi você, eu gostaria muito que você assumisse a federação. E eu cocei a cabeça porque é uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. E você dá continuidade a um trabalho bem feito que já vinha sendo feito dentro da federação e dentro do fisiculturismo a nível estadual, de projeção desse fisiculturismo nacional e até internacional. Então, eu pensei bastante antes de dar a resposta para ela. E aí, eu pensei, não, vou ajudar esse esporte que eu já estou imerso, que eu estou inserido, e vamos ajudar esses atletas aí cada vez mais a crescer esse esporte dentro do estado do Tocantins. E uma das coisas que eu pedi para ela foi que eu pudesse trazer algumas competições para Araguaína, por ser araguainense.
e por enxergar que Araguaína também tem potencial para mostrar grandes competições. Tá? Porque o que é importante? Eu conversando com alguns atletas esses dias, os campeonatos sempre foram feitos em Palmas. Então, os atletas de Palmas, eles já tiveram uma oportunidade de mostrar para os seus parentes, entes queridos, eles competindo. O que é muito difícil para quem mora fora. Sim. Então, os atletas de Araguaína, eles vão ter agora pela primeira vez essa oportunidade de atletas masters. Vamos ter atletas aí de 50 anos, você vai ter um pai de 80 lá assistindo. Uau. Seria muito difícil esse pai ir a Palmas assistir. Vamos ter, eu tenho um atleta que ele está vindo de Brasília, ele é araguainense, ele está vindo de Brasília, está trazendo toda a família dele, inclusive a família dele que mora aqui, para ir assistir essa competição. E era um sonho da vida dele poder competir em Araguaína. Então não é só uma questão de trazer esta competição para Araguaína para deixar Palmas assistida do fisiculturismo, não. É algo para oportunizar os atletas de Araguaína, da região, a terem essa oportunidade de mostrar para os seus inscritos, trazer a família para dentro e um público novo para dentro desse esporte, que é o público de Araguaína, que muitos deles desconheciam o fisiculturismo e desconhecem, mas agora estão tendo essa oportunidade de conhecer. E a ideia é levar esse campeonato para Gurupi, para outras cidades, campeonato de fisiculturismo, para difundir o máximo possível, fazer esse fisiculturismo itinerante dentro do estado do Tocantins, para trazer mais e mais pessoas para dentro do esporte. A gente sabe que há que se ter muita parceria para isso aconteça. Nós estamos vivendo atualmente apenas de parceria privada, mas nós estamos aí em busca de uma parceria pública, tá? Com o governo do estado do Tocantins, as secretarias municipais. E com a fé em Deus, ano que vem, esse ano ainda, nós vamos conseguir essas parcerias para que esse esporte aí cresça cada vez mais dentro do estado do Tocantins e nós possamos, acima de tudo, que eu falo para todos os atletas, não é um crescimento do professor Edinaldo, não é um crescimento da federação, é um crescimento do esporte. Então, nós trabalhamos todos juntos, unidos, para que o fisiculturismo cresça, para que as pessoas vejam o quão maravilhoso é esse esporte. Pessoas batalhadoras, trabalhadoras, resilientes, e que tem todo um histórico de vida puxado, mesmo assim o cara está lá, comendo o mínimo possível, bebendo o mínimo possível, ou às vezes comendo mais do que ele consegue, tá? Mais do que ele conseguiria naturalmente. Para você ter ideia, você tem atletas que pegam o arroz, o feijão, a carne, batem no liquidificador e tomam. Ele consegue comer, tá? Aquela quantidade de forma sólida. Então, os desafios são pessoas guerreiras, é um esporte maravilhoso, e nós queremos trazer essas pessoas para conhecer esse esporte maravilhoso, do qual eu faço parte, o qual o Cleilton vai estar agora inserido, e ele vai entender o que eu estou falando. E você que tem um sonho de competir um dia, aí a Primeiro Tocantins está aí de braços abertos, é só você entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer em recebê-lo dentro desse esporte. Que bacana, professor Edinaldo. E eu quero fazer esse apelo a você que está acompanhando, nos ouvindo. Compartilhe esse vídeo com o seu vereador, com o seu prefeito, com o seu deputado estadual, federal, senador, governador. Faça esse vídeo chegar às autoridades, porque esse belíssimo esporte, professor Edinaldo, merece esse apoio, merece esse aporte do poder público. E você, autoridade, possa vir fazer parte dessa história. Professor Edinaldo, que está com esse belíssimo projeto itinerante, levar o fisiculturismo a todos os cantos do estado do Tocantins. E olha que nós temos preciosidades, multicampeões, já existem multicampeões nessa categoria esportiva no Tocantins, e agora, com esse trabalho que você está idealizando e já realizando por todo o Tocantins, as pessoas vão ter acesso, as pessoas vão conhecer, igual eu não conhecia. Eu não conhecia toda essa dinâmica, essa realidade, a partir do momento que você me apresentou o projeto, esse campeonato estadual que vai ser realizado, que eu comecei a ter mais informação sobre esse mundo do fisiculturismo, sobre esse esporte. Então, vale a pena você, deputado, você, autoridade, governador, apoiar este grande campeonato estadual, apoiar a categoria e a federação. E aqui, professor Edinaldo, já quero dizer, nós já até tivemos essa conversa em outro momento sobre a questão da visibilidade, a grande vitrine que é esse mundo do fisiculturismo. Então, você que acompanha aqui, em uma competição corriqueira, uma competição de fisiculturismo, igual já teve o ano passado, já teve no final do ano, e agora você vai falar sobre isso para nós,
Se você pegar as transmissões que ocorrem nas lives dos atletas, na live da IFPB, da federação, através dos canais da rede social, YouTube, Instagram. Então, se você pegar esses multicanais que vão transmitindo simultaneamente, você tem aí mais de 100 mil internautas, mais de 100 mil pessoas em tempo real, né? Acesso, não é isso? Exatamente. O que acontece? O mercado fitness no Brasil é um mercado que movimenta bilhões anualmente. Então, só para você ter ideia, nós temos atletas que têm em suas redes sociais 30, 40, 50 mil seguidores. Nós vamos fazer a transmissão e os atletas também as fazem. E aí o que acontece? Eu até conversando com um empresário esse dia, eu falei, cara, eu não tenho nem como estimar para você quantas pessoas vão ver a sua marca. Por quê? Eu estimo por baixo no mínimo 200 mil pessoas. Porque além das transmissões da federação, nós temos os atletas e nós temos os compartilhamentos dos seguidores desses atletas. Nós temos a divulgação por parte da Confederação Brasileira. Tá? Nós vamos ter um treinador que vai estar conosco, é o Tenente Eusébio. Só o Tenente Eusébio acumula em sua rede social mais de 750 mil seguidores. Uau! E ele vai estar presente no nosso campeonato. Então, olha a quantidade e a visibilidade que uma marca teria. Só para vocês terem ideia, eu fiz uma entrevista, eu tenho umas lives que eu faço semanalmente com os atletas, não para divulgar a federação, mas para divulgar o trabalho dos atletas. Eu vou se aliviando um pouquinho agora, porque eu vou esquecer o nome do atleta. E ele foi top 3 no Campeonato Brasileiro no ano passado. Que então, bacana, na cidade que ele mora. Nacional. Então, você imagina uma cidade que tem seus 6, 7, 8, 10 mil habitantes, você tem um expoente de nível nacional e você valorizar o cara. Não, você tem patrocinador? Eu tenho os amigos, as pessoas que me ajudam, que é uma realidade da maioria dos atletas. Então, os atletas não têm salário, tem que correr atrás de patrocínio. Exatamente. São poucos atletas do estado do Tocantins que têm um patrocínio que ele consiga viver do esporte. Eu acho que, na verdade, nós não temos nenhum. Caramba! Não temos nenhum. Então, é uma realidade complicada, porque você imagina, tem muito gasto. Você tem atleta que ele vai gastar com a dieta e preparação 5 mil por mês. Uau! Tá? Para poder chegar a isso, eu estou falando por baixo. Uhum. Tá? Isso só comendo, fora academia, vestimenta, aí você tem o gasto da pintura no dia do evento, inscrição. É um esporte que ele não é barato. Realmente. Eu achava que o futsal era caro, mas o fisiculturismo ganhou. É um esporte caro, mas você vê grandes campeões que comendo arroz e ovo, o cara conseguiu. O seu potencial genético, a sua resiliência e o seu foco, eles conseguiram se destacar e hoje tem grandes patrocínios. Mas a ideia é um mercado que tem crescido, é um mercado que tem muita visibilidade. Então, as empresas, só para você ter noção, nós temos atletas que são patrocinados por empresas que produzem, que vendem arroz. Caramba! Que vendem arroz. Por quê? Porque, dependendo do estágio da dieta, você vai ter atleta que ele come 1 quilo de arroz por refeição. Por refeição? Por refeição. Então, um pacote de arroz. Meu Deus! O cara consome em um dia só. Então, como é um esporte em que você precisa bater esses macronutrientes, carboidrato, proteína, gorduras, você tem toda esta cadeia que pode ser suprida por esses atletas na questão de divulgação. Também roupa, vestuário, suplementação nem se fala, meu carro-chefe, mas é um mercado muito amplo, que tem muita visibilidade. Então você tem atletas aí que estão ganhando muita visibilidade a nível nacional. E hoje eu tenho visto atletas aí, fisiculturistas, que os caras saíram de 1.000 seguidores e hoje estão batendo de 3 milhões de seguidores. Uau! Tá? Então, é um público que tem crescido bastante e a ideia é justamente, quem sabe um dia nós consigamos trazer para o Tocantins uma edição do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro foi realizado na região norte, foi ano passado. Foi realizado em Belém, Pará. Nosso presidente José Cardoso conseguiu. E o quão maravilhoso seria o Tocantins, o estado mais novo da federação, já ter essa oportunidade de sediar no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Um grandioso seria isso. Nós estaremos projetando o Tocantins a nível nacional e a nível internacional. Porque a IFBB Internacional ela tem acesso e ela visualiza isso também. Então já fica essa dica para os nossos políticos, que eles possam nos ajudar a fazer essa difusão desse esporte que tem crescido não só a nível nacional, mas a nível internacional. Então a projeção ela não é local, ela extrapola esses anos. Tá? A internet ela nos traz essa oportunidade. Então,
fica a dica aí para vocês. Nós fizemos ano passado, em novembro, o Mister Tocantins. Foi o primeiro campeonato também fora da capital. Nós tivemos um público muito bom, um espaço para mais de 460 pessoas, eu creio que em torno de 350 a 400 pessoas estiveram lá. Foi também transmitido pela federação. Eu tive a oportunidade de pessoas São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul mandaram mensagem para mim, parabenizando pelo evento, parabenizando não a mim, mas aos atletas pelo grande show que eles deram. Eu sempre falo que o show não é meu, o show é dos atletas. Eles estão nesse momento todo de preparação para mostrar para vocês o melhor da performance. E vocês tenham certeza, a qualidade dos atletas tocantinenses, ela não perde para nenhum dos atletas aí a nível nacional. Nós temos excelentes atletas. Então, estão convidados. 26 de abril, nós estaremos no Espaço Cultural de Araguaína, trazendo pela primeira vez para a cidade de Araguaína os campeonatos tocantinense de fisiculturismo. Nós estamos com os ingressos à venda limitados, porque lá a capacidade é limitada, tá? Lá na Nutritin Suplementos, que fica ali no espaço da Academia Profit, próximo ao supermercado Campeiro da Via Larga, tá? Que é também um dos nossos parceiros, sempre apoia o fisiculturismo. Campelo, tem que patrocinar, hein? Que já entrou aqui no Mechan aqui de graça. E também nas academias ômega 3, tanto no bairro São João quanto no bairro Dourado, são nossos pontos de venda. Além de você também poder, pelo Instagram da IFBBTO, já reservar o seu ingresso, bem como nós teremos uma bilheteria lá no dia do evento, para que você também possa adquirir. Serão 2 competições. O campeonato estreantes, para aqueles atletas que nunca competiram, tá? Ele vai acontecer das 9 da manhã até por volta das 13h30, e o campeonato estadual, que vai ocorrer a partir das 14 horas. Eu digo que o campeonato ele tem horário para começar, não tem horário para terminar o estadual, porque são muitos atletas. E nós temos a parte dos atletas clássicos, quando eles fazem uma apresentação coreográfica. Eles montam a coreografia bem bonita, mostrando todo o detalhamento físico. É um esporte surreal. Então, já estão todos convidados a estarem conosco no dia 26. E você que está impossibilitado, a Virtus será nossa parceira e estará na transmissão desse evento, para que você possa acompanhar em tempo real os nossos grandes atletas tocantinenses. Que bacana, professor Edinaldo. Fique ligadinho, se conecta aí nas redes sociais, @VirtusTV Tocantins, Instagram, YouTube. Através do YouTube é onde a gente vai realizar nossas transmissões ao vivo e o nosso primeiro grande evento. Vamos ter aí a grata satisfação de fazer essa cobertura deste grande evento ao lado do professor Edinaldo Dias, juntamente com a Federação Tocantinense de Fisiculturismo. Então, fique ligadinho, acompanhe este grande evento. E você, empresário, você que quer ter a sua marca estampada, associada a este grande evento, seja um apoiador, seja um patrocinador aqui da IFBB Tocantins. Daqui a pouco eu vou pedir para o professor Edinaldo pronunciar este nome lindo, que eu não vou me arriscar, não vou me atrever a falar este nome, mas IFBB Tocantins, ele vai dizer agora o porquê. Eu vou falar apenas Federação Tocantinense de Fisiculturismo, Musculação e Fitness, não é isso? Fala para nós, professor Edinaldo, de onde veio a IFBB, qual o nome, fala um pouquinho para nós da entidade. Olha, a IFBB é uma entidade esportiva. Ela é filiada ao Comitê Olímpico Internacional e à Confederação Brasileira de Desportos. Então, a IFBB Tocantins é uma das federações estaduais filiada a essa confederação brasileira. A confederação hoje é presidida pela nossa presidente Diana Monteiro, e tem conduzido com maestria a confederação e tem ajudado todas as confederações a realizarem o seu trabalho a nível internacional, a nível nacional. Nós somos a IFBB, ela é federada ou filiada à Federação Internacional, e IFBB também, a International Federation Bodybuilding. Repete, por favor. Tocantinense aqui não deu conta de falar isso, não. International Federation Bodybuilding, que é a Confederação Internacional que rege o fisiculturismo da IFBB, tá, a nível mundial. Nós temos outras ligas que fazem isso, mas nós somos da IFBB, tá, uma entidade esportiva. Nossos atletas são, de fato, atletas, tá, que podem requerer o Bolsa Atleta e ter auxílio do governo, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federal. Tá? É um esporte onde o atleta, de fato, ele é federal. E é um esporte olímpico, né? Você falou isso. Ele é pan-americano. Pan-americano. É um esporte pan-americano. Já participou do jogo. Filiado ao Comitê Olímpico Internacional. Comitê Olímpico Internacional. Então, é um esporte que tem, vou até ser repetitivo nisso, crescido demais.
Tá? É um esporte que tem encantado muitas pessoas justamente por isso. Pelo mindset dos atletas, pela resiliência que eles têm. Hoje, pela manhã, eu falei para o atleta, eu disse a ele, cara, eu sou fã demais da mente de vocês. Porque vocês tá lá, tem a sua vida, tudo, e vocês conseguem separar e focar no objetivo final, que são as competições. Tanto que nós temos atletas que já chegaram lá na Arena, a competição se Uau. inicia na sexta-feira. Por que inicia na sexta-feira? Porque sexta-feira é pesagem. Então nós temos as categorias onde o atleta ele precisa bater o peso relacionado à sua altura. Então, dependendo da altura, ele tem uma margem de peso que ele não pode ultrapassar. Então, o atleta ele chega muito depletado, cansado, Isso, nesse momento. perdão com a intromissão, isso é um critério de isonomia para a questão da ampla concorrência? Um é mais alto, um é mais baixo? Isso, exatamente. Tá? Para você separar essas questões de vantagem de físico, relacionada a físico. Tá. Então, porque senão você vai ter atletas que têm ali, mas ele consegue adicionar muito mais massa e fica aquele jogo desigual. Entendi. Tá? Então a gente separa cada categoria, vamos lá, categoria Classic Physique. Então, na categoria Classic Physique, nós separamos até 175 centímetros e acima de 175 centímetros. Até 175 centímetros, o atleta pode bater X peso e acima disso ele pode bater X peso. Vamos supor que nós tenhamos 3 atletas até 175, 3 atletas acima de 175. Agora vamos ter muito mais. Uhum. O campeão de cada uma dessas categorias, eles vão se enfrentar no final. Nós chamamos de campeão overall. Não sei se você viu na postagem do eu já vi esse nome já. Sim, sim. Aquele troféu, Overall. isso, ele é destinado aos campeões overall, ou seja, o campeão absoluto. Campeão dos campeões. Isso, campeão dos campeões. Que legal, que bacana, hein? Então, o campeão overall da Classic Physique é a disputa do top 1 de cada uma dessas divisões. Caraca, dentro velho. da categoria Classic Physique. Então, é o troféu mais cobiçado. Uau. É aquele troféu grandão. Então, o cara, ele quer ser o top 1? Quer. Mas, na verdade, se você não dá conta dele, ele quer ser campeão overall. Overall. Gostei. Não, espetacular. E a gente fica encantado de ouvir o professor Edinaldo explicar com a riqueza de detalhes. Você vê a paixão dele. Primeiro que ele domina a técnica, ele conhece, ele está falando de algo que ele conhece com propriedade. E depois, quando você vê a paixão com que você fala, então você consegue. Eu que não sou desse universo, eu estou encantado e quero estar mais perto para conhecer, assistir, né, a competição, o desdobramento, que eu tenho certeza que vai ser algo espetacular. E quero parabenizá-lo aqui. Parabenizar o professor Edinaldo Dias aqui na nossa Virtus TV Tocantins pelo excepcional trabalho que você está realizando na sua presidência. Você como presidente desta grande entidade, dessa federação tocantinense. Por quê? Você é uma pessoa acessível, uma pessoa simples, uma pessoa amiga, acolhedora. Então, esse seu jeito de ser, eu tenho certeza, pelo que eu já ouvi de relatos, você está mudando o ambiente para os atletas dentro da federação, tá? Trazendo esse calor humano para a federação, para os atletas. Eu acredito que é por isso que a federação está em uma tendência em um upgrade, está em ascensão, graças a esse excepcional trabalho, Edinaldo, que você está realizando. E que Deus continue lhe abençoando, meu irmão, nesse trabalho bonito que você está fazendo. E eu tenho certeza que você vai conseguir trazer uma competição nacional para o Tocantins. Como você bem falou, o Tocantins é o estado mais jovem da federação, mas é um estado pujante, que está em crescimento econômico, é um estado que está numa crescente. O próprio a Agrotins começa agora daqui uns dias, está aí para provar isso, que o nosso estado tem um potencial de crescimento. E todo grande projeto, toda grande federação, entidade que se associa ao nosso querido estado de Tocantins, ele vai rampar junto nesse crescimento. Eu tenho certeza, pela sua competência, pela sua lisura, pelo trabalho bonito que você está fazendo e pela qualidade técnica dos nossos profissionais da federação, tenho certeza que Tocantins está apto a realizar uma competição nacional. E só depende agora do apoio e dos parceiros, igual o governo do estado, os nossos deputados. Alô, autoridade tocantinense, abram os olhos e vamos olhar com carinho para essa federação e para esse esporte tão lindo que é o fisiculturismo. Realmente, gratidão pelas palavras. Eu não posso deixar de citar aqui que nós tivemos o apoio da Secretaria Municipal do Esporte de Araguaína, alguns Que bacana. do espaço cultural, de pronto. Agradecer ao secretário de Esporte, Edson Galo, de pronto nos atendeu, de pronto nos ofertou esse espaço, e também ao deputado Marcos Marcelo, que tem sido uma ajuda também ímpar para a federação,
E a indicação do espaço cultural foi dele, ele indicou, e nós fomos junto ao secretário de São Paulo, que nos atendeu muito bem. E é isso. Eu sempre falo que ninguém percorre ou anda sozinho, cresce sozinho. Eu não estaria logrando êxitos no primeiro campeonato e correndo atrás do êxito desse segundo, se não fosse pelos grandes parceiros que eu tenho. E eu não poderia deixar de citar aqui a minha eterna gratidão ao Major Wellington de Araguaína e a sua esposa, Andréia, que tem me ajudado muito na organização desses eventos, tem abraçado o esporte, porque ele eu não vou dizer nem apaixonado, ele é louco por esse esporte, e ele faz tudo e tem me mostrado o qual deve ser o direcionamento da gestão relacionado ao bem-estar dos atletas. Então, tudo que nós fazemos, tudo que é pensado, é sempre no bem-estar dos atletas. Então, nós conseguimos, desde o ano passado, nós fechamos uma parceria com o Espaço Privilégio. O Espaço Privilégio em Araguaína ele tem cedido a sala para os atletas, nesse momento, desde a datação dele. 0% sem custo algum. Que bacana. Então, nós temos parceiros que fornecem as pizzas para o backstage dos atletas, quando eles precisam encher, acabar. Nós temos parceiros que cedem frutas, água, em geral, marmita para os árbitros. Então, a Araguaína tem abraçado esse esporte. Eu sou muito grato aos empresários de Araguaína e também ao setor público, de certa forma, também temos ajudado por isso. Mas agradecer muito ao Major Wellington, a sua esposa Andréia, que está sendo a minha base de sustentar com a Araguaína, para que nós pudéssemos realizar esse evento. Também agradecer ao Ciro, que também nos prestou esse auxílio desde o ano passado, e esse ano continua sendo parceiro da federação. O Ciro também é campeão brasileiro na categoria bodybuilder. E são pessoas assim, apaixonadas pelo esporte, e amam o que fazem, e nos ajudam a fazer com que esse esporte cresça cada vez mais. Eu sempre tenho falado com os atletas do grupo, nós estarem repostando tudo que a federação colocar. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer com que as informações pertinentes, inerentes à federação, elas cheguem cada vez mais no público mais abrangente. Porque eles têm uma base muito grande. Então, para dizer, com 50 mil seguidores. Então, se nós conseguirmos difundir cada vez mais, esse esporte vai crescer cada vez mais. E, como você falou, para mim é um desejo ver o fisiculturismo no estado do Tocantins, como eu tive o privilégio de ver esse fisiculturismo no estado do Pará. No estado do Pará, nós tivemos ano passado no São Paulo, no qual eu tive o prazer de arbitrar, mais de 400 atletas. No Campeonato Brasileiro, nós tivemos em torno de 250, 290 atletas. No estadual do Pará, teve mais atletas do que o próprio Campeonato Brasileiro. Quando você está dentro do teatro, onde é realizado o Campeonato Estadual do Pará, parece muito um jogo de futebol. Aquela galera gritando, torcendo pelo seu atleta que está lá dentro. É uma galera apaixonadíssima pelo fisiculturismo. E esse é o intuito e a minha vontade de ver o estado do Tocantins, de incutir nas pessoas essa paixão por esse esporte maravilhoso. Então, essa é a parceria que eu tenho feito com os atletas para lutar a melhoria da qualidade deles. Do trabalho então, deles, do crescimento deles, da visibilidade deles. Quando eu comecei, eu montei o canal Marrom BNN Podcast, e eu comecei a entrevistar os atletas. Toda semana eu entrevistava um atleta. Para quê? Para difundir, para divulgar o trabalho desse atleta. Porque a maioria dos atletas são personal. Então, às vezes, a própria cidade dele não sabe. Por exemplo, o Pablo de Colmeia, que eu ia falar, lembrei o nome dele. Pablo é top 3 campeão brasileiro, top 3 brasileiro. E ele mora em Colmeia. Poxa, Colmeia com certeza tem alguma empresa grande, tá, que possa patrocinar o Pablo. O Pablo vai vir competir agora no campeonato estadual, porque ele almeja ir para o campeonato brasileiro. Só uma informação que eu acho que eu esqueci de falar: o campeonato estadual, como nós vamos realizar agora, ele é qualificatório para o campeonato brasileiro. Que bacana. Então, os atletas que subirem no campeonato estadual serão elegíveis a subirem no campeonato brasileiro. Então, ele precisa passar pelo estadual para poder ir para o brasileiro. Então, é uma prerrogativa. Então, a maioria desses atletas, nós temos atletas que virão competir no estadual já visto um grande do campeonato brasileiro. Então, eu estou falando para vocês, poxa, Colmeia, cidade pequena, tem top 3 brasileiro, galera. Tá? Não é um regional, é do Brasil. Tá bom? O campeão overall brasileiro, que hoje reside em Palmas, ele veio do interior do Tocantins, uma cidade com 5 mil habitantes. Tá? Como é a realidade da maioria dos tocantinenses. Então, assim, eu sempre falo, não é porque você mora no interior, você não tem oportunidade.
Mas eu estava na Unisuma dando uma palestra na Imperatriz, e aí eu terminei com uma frase que é minha. Eu, olha, sonho grande, vontade grande. Só que todo sonho que você almeja realizar, ele tem um preço a pagar. Esteja disposto a pagar o preço pelo seu sonho. E os atletas, nós vemos aí que hoje têm sucesso, têm reconhecimento a nível nacional no estado do Tocantins, estão fazendo as triplas colações para competir estadual, competir as Copas, e eles estão pagando o preço desse sonho, para poder viver esse sonho. Então, a oportunidade está aí, tá, pessoal? Nós temos muitos treinadores, eu já tive treinadores que acolheram atletas que não tinham condições nenhuma. E eles ajudaram financeiramente, na dieta, tá, no treino, para poder ver esse atleta deslanchar, porque enxergou um potencial e uma vontade muito grande. Tá? Então, a mensagem que fica é para você. Você tem um sonho de subir? Corra atrás desse sonho. Manda mensagem para mim na bio do nosso Instagram, tem. Tá? Eu posso direcionar, eu posso conversar com o treinador, mostrar o seu potencial. E aí junto a gente vai construindo essa estrada, tá? Pavimentando para que você possa andar por ela e quem sabe lá na frente você poder encontrar depois, não falar que foi por mérito meu que você chegou lá. Falar, professor, ó, consegui, ó, obrigado pela ajuda. Estarei muito feliz, tá? Porque eu fui um grãozinho, aquele que te deu um empurrãozinho para que você fosse um atleta bem-sucedido, um ser humano melhor. Tá? Esse é o que eu ganho. Tá? Eu falo para as pessoas, eu estou correndo há vários dias aí atrás, vários meses atrás desse campeonato. Nós estamos contando com a iniciativa privada apenas como apoio, e eu não ganho um centavo por isso. O presidente da federação não é remunerado. Não ganho um centavo. Pelo contrário, às vezes eu tiro do meu bolso. Tá? O carro que eu uso é o meu. Tá? Ele está com os 4 pneus careca. O esposo está sempre pegando o meu tempo para isso. Tá? Então, às vezes, quando eu vou me alimentar, como eu tenho que pensar que eu tenho que pagar todos os custos do evento, às vezes eu nem pago com o dinheiro da federação. Tá? Por quê? Porque eu quero que esse esporte cresça, que esse esporte deslanche no estado do Tocantins. Então, eu estou fazendo um esforço de apaixonado pelo esporte. Apaixonado pelo esporte. Tá? Não tem remuneração. Eu tenho muito gasto, eu tenho família para cuidar, eu tenho um filho autista que eu preciso estar cuidando. Que demanda cuidado. Eu tenho uma esposa que está nos bastidores, sempre me apoiando, né? E eu sempre falo que esses dias eu conversando com o Dr. Roberto Simão, deixei uma mensagem para ele. Em 2006 eu assisti o Roberto Simão, é um dos maiores doutores do Brasil na área de educação física. E eu deixei uma mensagem para ele, doutor, em 2006 eu assisti uma palestra sua, inclusive eu coloquei na minha dissertação universitária de agradecimento, que é uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou relacionada à esposa dele. Por trás de um grande homem sempre existe uma mulher cansada. Porque você está correndo atrás dos seus sonhos e ela está o tempo todo ali te ajudando, correndo. E nos meus agradecimentos eu coloquei. Agradecer a minha esposa Stephanie Dias por viver o meu sonho como se dela fosse. E é assim que a minha parceira, o amor da minha vida, faz. Ela vive os meus sonhos, e são muitos, sou um cara que sonha bastante, né, como se dela fosse. E às vezes ela deixa de realizar os dela para estar realizando os meus. Mas eu sempre agradeço essa parceria que ela tem. Foi muito elogiada no passado pelos atletas, pelo tratamento com que ela teve com os atletas, E essa é a nossa linha. Tá? De conversar, entender, falar com os atletas e aquilo que for possível a gente resolver. Tá? Essa é a ideia. E eu tenho muita gratidão, eu tenho recebido muitas mensagens dos atletas e eu fico feliz com a felicidade deles e com a oportunidade que muitos estão tendo desde o campeonato em Araguaína. Os próximos campeonatos vamos realizar em Palmas, novamente, tá? Em Gurupi, se Deus nos permitir, tá? Em outras cidades. E eu já tive um político que me ligou, que ele queria levar o evento para a cidade dele. Eu falei, cara, se você conseguir, eu tenho o maior prazer de levar esse campeonato. Tá? Os atletas da sua cidade, porque nós temos atletas na cidade dele, terem o prazer dos seus conhecidos, amigos e familiares verem eles no palco. Bacana. Então, esse é o resultado e é isso que nós desejamos à frente da federação. Espetacular, professor Edinaldo Dias. É belíssimo o trabalho e você acaba de nos emocionar. Você é um homem de família, pai de família, cristão, evangélico, é um homem temente a Deus. Então, assim, e Deus está lhe honrando com a família abençoada, uma esposa que está lhe dando todo esse apoio nessa empreitada que não é fácil. Você está desbravando, é um caminho a ser desbravado.
trabalho que você está fazendo. Você ressaltou que antes de você, outros já fizeram um trabalho e todo mundo deixa sua marca, mas eu acredito que o seu trabalho ele é de desbravar, porque você rompeu a bolha. Você está indo aos quatro cantos do Tocantins, levando à frente esse brasão do fisiculturismo, levando esse esporte. Esse é um trabalho de desbravador. E o estado do Tocantins é um estado para desbravadores, para homens e mulheres corajosos. E tem a Virtus TV, o nome Virtus é força, é coragem. Então é a força do Tocantins, essa coragem que está imbuída aí no seu ser e que você está fazendo esse belíssimo trabalho. E eu gostaria que você só confirmasse, falasse novamente aqui rapidamente para quem está nos ouvindo aqui através da nossa Virtus TV Tocantins, seja pelo canal do YouTube, seja pelo Instagram. No Instagram nós vamos colocar alguns cortes, mas na íntegra é apenas aqui no canal do YouTube. E essa é a nossa primeira entrevista, recebendo aqui o meu grande amigo, professor Edinaldo Dias, para a gente poder fazer a estreia desse quadro de entrevistas aqui na nossa TV. E sobre a questão da filiação dos atletas. Como que o atleta entra em contato, no Instagram, no WhatsApp, como que ele faz essa filiação? Agora, não tem como você competir agora, subir no palco, porque já é no próximo sábado. Mas se prepare, porque vai vir mais competições esse ano ainda, né? Não é isso, Edinaldo? Com certeza. A filiação, ela tem a vigência anual. Então, todos os atletas que vão competir agora eles estão filiados à Confederação Brasileira e à Federação Estadual de Fisiculturismo. Esse é um campeonato estadual. Nós temos o site da IFBB Tocantins. Você entrar no nosso Instagram, tem o link do nosso site. No site tem os links para a filiação, que é a primeira filiação, e para a renovação dos atletas que já estão filiados. Tá? A filiação ela tem um valor único de R$270, então ela tem vigência para o ano todo. E nós temos os campeonatos estaduais e nós temos os campeonatos abertos nacionais. E você que é de outro estado e está afiliado à Confederação Brasileira, quiser competir no final do ano aqui conosco, você pode competir, porque você está afiliado. Bacana. Nós teremos o campeonato aberto nacional no ano. E espero eu conseguir uma grande premiação em dinheiro para os nossos campeões do grau. Porque, por mais que a federação ela premie o atleta com dinheiro, nunca vai pagar o gasto que ele tem. Sim. Mas é um incentivo, tá? É um retorno daquele investimento que ele fez. E é um sonho que eu tenho poder dar uma premiação substancial para os atletas. O presidente do Maranhão, Ricardinho Gonçalves, um grande amigo, ele premia os atletas com moto. Uau, que legal, que legal. Grandes prêmios. E o meu sonho é conseguir no estado do Tocantins, quem sabe, uma parceria para que a gente possa premiar os atletas. Não precisa ser com muito no início, 2 mil, 3 mil, quem sabe um dia a gente conseguir chegar nesse nível de uma moto. Tá? Porque é um custo, pessoal, não só pecuniário, não só financeiro, mas você tem um desgaste na sua família, porque o cara está treinando, precisa fazer 2 carros por dia, ele fica longe dos filhos, determinado período, da esposa, tá? E é uma questão do trabalho, que o cara também precisa ter um patrão que entenda essa vida dele, como que ele vive, ele precisa estar se alimentando a cada determinados horários. Então, você vai ver um cara que trabalha no escritório fechado, ele tem que abrir a marmita e aquele cheiro só. Você tem que ter um conjunto de fatores para poder coincidir. Então, nós temos aí atletas que fazem o que podem e que não podem para competir. Tá? Por que não premiar esses atletas de uma forma, digamos, mais justa, relacionadas ao pecúnio, à questão do dinheiro? Tá? Então é um sonho que eu tenho, poder premiar bem os atletas que vêm competindo no Tocantins e os atletas tocantinenses também, são os atletas nossos prata da casa. Poder ajudar os atletas, por exemplo, agora, nosso presidente Rosilon Cardoso, do Pará, todos os campeões do overall do estado, ele vai dar passagem para o Campeonato Brasileiro. Então você, empresário, governo do estado, se você quiser nos ajudar, você pode ajudar agora. Aos nossos campeões overall, nós vamos ter só 5. Vocês premiarem eles ou presentearem eles com a passagem para o Campeonato Brasileiro. Tá? O Campeonato Brasileiro esse ano vai ser em São Paulo. Então a ideia é justamente essa, você conseguir, porque imagina, o atleta se ele deixar de pagar R$ 1.200 na passagem, isso aí vai poder reverter tanto na dieta quanto na estadia dele no local. Sim, sim. Aí você imagina esse cara, ele volta campeão brasileiro. Campeão brasileiro, quanto que isso vai valer para o nosso estado? Ou vai valer para a sua empresa? Tá? Você é o cara que apoiou uma promessa e essa promessa se concretizou e hoje é campeão brasileiro porque você deu oportunidade para esse atleta. Tá? Então já deixa eu entender que nós vamos ter 5 categorias que vão disputar o verão estadual. E se você, tanto do governo
enquanto o empresário quiser presentear esses atletas com a passagem para o Campeonato Brasileiro, nós seremos eternamente gratos porque você está ajudando o esporte. Bora lá, empresários tocantinenses, bora lá, deputados, políticos, autoridades. Vamos investir, vamos apoiar os nossos atletas do fisiculturismo, porque fisiculturista é igual professor, tem boleto para pagar, né, Edinaldo? Muito. Vamos ajudar essa galera, que é todo mundo gente boa. Edinaldo, satisfação, meu irmão, recebê-lo aqui na Virtus TV Tocantins. Nós também que estamos iniciando aqui essa nova fase da nossa vida profissional, esse novo projeto, com um portal de notícias, virtustvtocantins.com, é o nosso portal de notícias, e junto a ele a ideia da TV, canal no YouTube, fazendo cobertura de eventos ao vivo. Estaremos lá no Campeonato Estadual de Fisiculturismo, realizando aí essa transmissão, fazendo a cobertura ao vivo de todo este grande evento aí, o maior evento de fisiculturismo do Tocantins. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade. Só ressaltar para vocês, nosso campeonato ele será neste sábado, tá? A partir das 9 horas do campeonato estreante, a partir das 14 do campeonato estadual. O ingresso está num preço simbólico, tá? R$30 para você assistir estreantes, R$40 para você assistir estadual. E se você quiser o dia inteiro de fisiculturismo, os dois estão saindo a R$60. Um valor simbólico justamente para fomentar o esporte, para fazer com que você conheça esse esporte maravilhoso. Nós vamos ter uma feira lá. Está mais barato que uma pizza. Muito mais. Nós vamos ter uma feira lá onde você poderá também, empresas que são voltadas aos artigos fitness, à alimentação, vocês podem expor lá, podem entrar em contato comigo, tá? Nós teremos empresas que são fábricas de equipamentos de musculação, para você que é empresário, não é uma musculação, nós temos uma empresa que vai expor lá, nós temos empresas de suplementação, de investimento, então você pode estar conosco lá conferindo todo este evento de fisiculturismo que vai culminar nas competições e nesses atletas mostrando todo o seu potencial. Então, 26 de abril, no Espaço Cultural de Araguaína, pela primeira vez na cidade de Araguaína. Araguaína será a capital estadual do fisiculturismo e você é o nosso convidado super especial. Show, maravilha. Gratidão, meu irmão, satisfação, sucesso sempre lá na presidência, na sua gestão. Já é um sucesso e que continue logrando novos êxitos. Amém. Quem quer seguir a IFBB Tocantins aí, diz qual é o arroba. @IFBBTO, você vai fazer parte dessa família do fisiculturismo. Bacana. Instagram e vai estrear também o canal no YouTube, não é isso? No YouTube também. IFBBTO já está lá. Tem um videozinho, vou postar alguns testes desse aqui e também relacionado a todo a questão dos bastidores do campeonato. Você pode conferir tanto no Instagram quanto no nosso canal no YouTube, além das transmissões que nós vamos fazer no decorrer do ano. Vamos no Campeonato Brasileiro, vamos mostrar para você como que é um campeonato brasileiro, tanto na parte na frente do palco quanto atrás do palco, para você entender quão grandioso é o campeonato de fisiculturismo. E nada melhor do que o Campeonato Brasileiro. Você pode acompanhar tudo isso, tanto pelo Instagram da Federação, @IFBBTO, quanto pelo nosso canal no YouTube, IFBBTO. Que bacana. E através do @Virtus TV Tocantins, também no Campeonato Estadual Tocantinense de Fisiculturismo, estaremos lá com a transmissão simultânea em parceria com a IFBBTO. Beleza? Se conecta, siga aqui nas redes sociais, se inscreva aqui no canal do YouTube, acompanhe o portal de notícias virtustvtocantins.com. Lá, quando você acessar o portal, vai aparecer uma mensagenzinha, é só você colocar OK, o sininho, ative o sininho para você receber todas as postagens do nosso portal de notícias. E lá tem matéria falando sobre esse grande evento do Campeonato Estadual aí de Fisiculturismo, e nós vamos estar com uma nova matéria agora, depois dessa entrevista com o professor Edinaldo Dias, que trouxe aqui informações, detalhes sobre a competição. Você que quer se tornar um atleta federado, como fazer, onde se inscrever, tudo aqui nessa entrevista. Acompanhe, siga nas redes sociais, venha participar deste grande evento que vai acontecer em Araguaína, não é isso, professor Edinaldo? E deixa aqui uma mensagem final aqui para a galera que está acompanhando através aqui da TV Tocantins. Mais uma vez expressar a minha gratidão à TV Virtus, a pessoa do meu grande amigo Cleilton, e convidados mais uma vez a estar conosco no dia 26 de abril, para que você possa ter o prazer e o privilégio, tá, de ver o fisiculturismo no seu mais alto nível, tá, que vai estar em Araguaína. Gratidão a todos os atletas que estarão lá conosco, a todos os familiares, a todas as pessoas que estão adquirindo ingressos. Lembrando que os ingressos eles são limitados, tá? Você pode adquirir via nossa bio no Instagram
ou na Nutritim, mais uma vez, e nas academias ômega 3. Ok? Meu muito obrigado e vamos juntos trabalhar em prol desse esporte, do crescimento do fisiculturismo no estado do Tocantins e projetar os nossos campeões a nível nacional e a nível internacional. Show! Sucesso, meu amigo! Alô, Tocantins! Gratidão! Esse é o primeiro episódio, a nossa primeira entrevista aqui com o nosso amigo professor Edinaldo Dias, mestre, doutorando em Educação Física, esse grande profissional, presidente da Federação Tocantinense de Fisiculturismo. Até a nossa próxima entrevista, até o próximo episódio aí.